É, começamos o nosso segundo encontro. Depois de várias intempéries, estamos aqui, todos. Eu, Luciano. Fala oi, Luciano. Oi, como é? Aline. O Giovanni tá só como ouvinte, ele pediu para não falarem com ele, porque ele não quer conversar com a Bandeirantes hoje. E Rafael. E aí a gente vai ler a gente vai ler, não, a gente vai conversar ou ler, não sei. O que, que é? O que, que vocês acham que esse esquema que a gente estava fazendo de ir lendo e conversando sobre os pontos é legal? Ou, ou a gente, tipo. É porque o que eu queria muito conversar sobre o 1.3, inclusive porque o Giovanni está aqui e ele vai gostar muito desse 1.3. 1.2 é bem rapidinho também, né? É rapidinho, né? Então acho que a gente pode meio que falar assim por cima sobre e aí ler mesmo 1.3. O que vocês acham? Eu gosto da ideia de fazer um apanhado, assim, e comentar. Beleza. Sobre, sei lá, ideias centrais do capítulo. Tá. Então eu vou só abrir aqui o bichinho. Agora para lembrar. Ai, meu Deus. Qual que era? Come uploads. Ah, tá aqui. Ah, já abriu aqui direto. Não, não abriu não. Devia ter feito isso antes, né, de começar a gravar. Desculpa, gente. Não sou daqui. Eu tenho 41 anos, eu sou velha. Qualquer coisa tu corta antes de botar no YouTube. Quem bota no YouTube é o Rafael, né? E a gente não faz isso não, porque senão dá muito trabalho. Né? Ah. Aliás, estamos fazendo uma campanha para os membros e pessoas que gostam de Genefil a contribuir R$10 para a gente renovar a nossa mensalidade, nossa anualidade lá no Google Meet. Aqui no Google Meet, para a gente poder gravar e continuar postando as coisas. R$10, quem quiser, quem puder contribuir, contribua para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, que não é remunerado, é de graça. Então, é isso. A gente parou aqui. Envia os detalhes do, tipo assim, o Pix no grupo. Ah, é o meu Pix. Que aí que a gente tem que pagar para mim. Pagar para mim. Tá bem. Seu Pix eu tenho. Pois é. É marcicum@gmail.com.br. É o meu. .br, não é? Não, Gmail não, é gmail.com. Isso. Ah, valha, peraí. Já ia dizer, como assim, bicha? É gmail.com, é verdade, ainda bem que você falou. É marcicum@gmail.com. R$10. Tá bem. Tá, então vamos lá. A gente tinha começado já 1.2, né? Não? Não. Acho que não, a gente tinha se embananado pra caramba no que ele tava falando sobre debatendo o naturalismo e por aí vai. Foi aqui. Náusea. É verdade. Mas 1.2 fica bem curtinho, né? Tá, então, você quer resumir um pouco? Tipo, o que você lembra? Ele vai falar de ontologia, né? De ontologia moral. Acho que no 1.1 termina, assim, pelo menos que eu grifei aqui, era tipo, tá, tem uma objetividade moral. Aí eu falei, tá, ele é realista ético, beleza. Não sei como encarar. Que é um problema, né? Ser realista ético.
Tá. Aí, porque ele acaba assim, falando no qual reivindicações ontológicas são discerníveis e podem ser argumentadas racionalmente e peneiradas, né? Discutidas e analisadas racionalmente. Aí ele fala sobre esse pano de fundo dessas intuições, né? Que ele estava falando sobre esse realismo moral a partir de intuições, né? E aí ele vai falar, né? O que é ontologia moral? O que é essa ontologia que articula as intuições, né? Mais ou menos o que ele está falando. Qual que é o fundamento que pressupõe isso? Fala mais, Luciano. É que aqui eu achei meio problemático. Agora que eu estou relendo, dar sentido aqui significa articular aquilo que torna essas respostas apropriadas, identificar o que faz de algo um objeto adequado para elas e, correlativamente, formular de maneira mais completa a natureza da resposta, assim como explicitar o que tudo isso pressupõe sobre nós mesmos e sobre nossa situação no mundo. Ele está partindo da premissa que seria as reações morais, as intuições morais seriam apropriadas, logo de cara, né? Que a gente teria que dar sentido. Tá. Dar sentido significa articular o que é apropriado. É uma definição meio esquisita, né? Também. O que torna alguma coisa apropriado a partir do quê, né? Identificar o que torna algo um objeto adequado para elas e formular correlativamente, ou seja, correlacionar o que é a adequação do objeto para as intuições, é isso? Isso, foi o que eu entendi. Tipo assim, a partir dessas intuições morais é que a gente inferiria a ontologia humana, é isso? Eu acho que é isso. Bem como explicar o que tudo isso pressupõe sobre nós mesmos e nossa situação sobre o mundo. Tá, aí depois embaixo ele vai falar que essa porra daí é difícil pra caralho, controversa. Porque, tipo, adequado já é um conceito. Moral. E é esquisito. Tipo, o que significa adequado? O que é adequado? Adequado a partir do quê? Porque, o que é adequado, né? É que pra gente que é relativista é tão... Tudo é. Isso, né? Uhum. Então, aí ele vai falar que ah, ele vai falar assim, então, aí ele vai falar com a gente, vai falar, então, os seus relativistas, vocês não... É difícil mesmo, né, para quando a gente vem desse processo de coisas relativas, não é isso? Você vai falar, tipo, se a gente explicitar o fundamento das reações de respeito pela vida acima discutidas, apelariam para a explicação teísta a que me referi, invocariam a nossa condição comum de criaturas de Deus. Outras ou seja, acho que que ele está falando, tipo, quando a gente vai falar de ontologia moral, a gente pode falar de um ponto de vista teísta ou de um ponto de vista não teísta, né? Racionalista, talvez. Não sei se necessariamente uma coisa é oposta à outra, mas você pode explicar de um ponto de vista teísta ou de um ponto de vista racionalista, né? Só que aí ele vai falar assim, contudo, além disso, e na verdade ele só está falando isso, está falando, você pode falar de adequação a partir de vários processos, é isso? Pelo que eu entendi nesse parágrafo, tipo, tá, é foda. É foda, é isso. Aí o terceiro parágrafo ele vai falar, bom, isso é assim antes de tudo porque a ontologia moral que está na base das concepções aqui, de qualquer pessoa pode permanecer em grande medida implícita. Aí, isso aqui eu acho interessante. Ó, a ontologia moral por trás de visões de qualquer pessoa pode permanecer amplamente implícita.
tipo, o certo é o certo, né? A gente sabe o que é. Ai. Você sabe o que é o certo, aquela conversa sobre bom senso, sabe? Sim. Tem uma coisa interessante na psicologia que eu noto, assim, tanto assim, minhas experiências pessoais, quanto autores de autoajuda famosos e tudo, que é uma das primeiras partes, assim, do processo terapêutico é descobrir quais são os seus valores, né? Qual é a sua ética, o que que norteia você. E aí, eu acho que para muita gente essa é a primeira vez, a primeira ocasião em que elas pensariam de onde vêm os valores delas e quais são, né? Uhum. Boa, tá. Faz sentido. Agora, isso que você falou, tá. Tem um livro bem famoso, né, do Simon Sinek, que é Start With Why, que eu acho que é meio que para mapear os valores assim que norteiam a sua vida e partir daí para ter uma ideia de Nossa, propósito e dar total, sentido às coisas. É por isso que eu achei o número 1.3 interessante, porque aí ele vai falar assim, ó, a pessoa média, é exatamente o que você está falando, a pessoa média precisa pensar muito pouco sobre as bases do respeito universal. Por exemplo, porque quase todo mundo aceita isso como um axioma. Eu lembro de quando eu estava fazendo filosofia, fazendo uma aula com uma professora maravilhosa, a Raquel Gazola, e a gente estava estudando um livro do padre o Lima Vaz. E aí, ela falou, isso era meu segundo ano de filosofia, e aí eu fiz tipo, porque ela falou assim, todas as bases do que a gente entende como respeito e ele é fantástico, é incrível, assim, e olha que eu não gosto de padre não, mas cara, é foda. Todas as nossas bases do que é respeito e condição de ética, ontologia moral, isso é o Lima Vaz que fala, então talvez possa entrar aqui em alguma coisa. É cristão. Tipo, só que as bases fundamentais que a gente vive hoje, elas são inescapáveis e indiscutíveis. Você pode discutir algumas coisas aí, mas você nunca vai poder discutir que você é contra a liberdade, né? Tipo, você não vai falar, não, liberdade, que bosta, lixo. Você nunca vai falar que você é contra a igualdade, que as pessoas são iguais. E esses fundamentos são fundamentos cristãos, que vêm ali, a partir, obviamente, de uma Revolução Francesa, mas eles são cristãos, sabe? Tipo, a fraternidade né, que todo mundo aqui tem que ser legal um com o outro, que a gente tem que se tratar como família, né? Se tratar bem, tipo, são coisas que a gente não deveria, que a gente nunca questiona, né? E aí, na hora que eu entendi isso, eu falei, porra, é verdade. Você pode criticar o cristianismo ápice, né, para onde seja que você vá, mas isso você não pode criticar. Você não pode criticar a noção de alma e de individualidade, e de igualdade e de liberdade que o cristianismo traz. Acho que por isso que o Nietzsche dá uns mindfuck, que ele vai questionar justamente essas coisas, né? Exatamente. Aí o que você tem? Você tem o festim diabólico, né? Você tem uns caritas lá, tipo, por que eu não posso matar um fulano aí só porque eu posso? Pô, porque você não pode, mano. Não pode. Aqui nesse sentido de fraternidade também acho que tem bastante a ver com o que o Taylor fala de dignidade. Vou pegar esse aqui pra mim. Oi? Fala de novo? Não, nesse sentido de fraternidade que você falou, acho que tem bastante a ver com o que o Taylor fala de dignidade depois. Ou antes. Isso, eu acho que vem. É que eu usei fraternidade, liberdade e igualdade só porque é o conceito. Revolução Francesa, sim. O conceito da Revolução Francesa, que a gente acha que é tipo ateu, né? Ou que não tá ligado com a igreja, porque é uma revolução anti, mas ele é tipo Marx, por exemplo. O que a gente fala quando, né? Tipo, o comunista tá querendo falar sobre igualdade, sobre liberdade, sobre, né? O que a anarquia tá falando, os preceitos são tipo
confusos, né? Porque, tipo, um monte de marxista fala assim, né? Um monte de anticomunista e anti-esquerda vai falar, porra, mas aí vocês são de esquerda, esquerda caviar, né? Esquerda de iPhone e tal. E aí a gente responde, que eu acho que é uma boa resposta, tipo, mas eu não. Quem fala para você doar os seus bens é cristão, eu não sou cristão, eu sou comunista, eu quero, né? Tipo, ditadura do proletário. É outro rolê, não quero abdicar dos bens materiais, eu quero socializar os bens materiais, né? Os bens materiais. Mas essa ideia, né, de tipo, mas é confusa mesmo, confunde as pessoas médias de que, como assim você não quer, você quer socializar as coisas, mas você não está sendo cristão, né? Assim, tipo, porque eu acho que existem coisas muito no fundamento ético, o que eu acho que o Taylor vai querer dizer que isso é universal, não que é propriamente cristão, né? Não sei. Mais para frente, que é onde você Ele vai tá. dizer que é ontológico, né? Ele vai Oi? dizer que faz parte do ser. Exatamente. Porque você tem que lembrar que esse capítulo, Identidade e Bem, é justamente sobre isso. É sobre essa identidade que vai em direção ao bem. Por isso que quando ele fala ali em cima, até que você colocou ali do adequado, ele está pensando nesse sentido, de ir em Aqui. direção ao bem. Ele já está visualizando que há um bem entre as pessoas e que ela está fazendo, ela tem que fazer um esforço para ir nesse bem. Acho que ele está tentando falar nesse sentido, entendeu? Não, você tem total razão, é exatamente isso, porque não é necessariamente o cristianismo, mas é a ontologia, é o que é o ser é moral e ele tem essas determinações, né? Assim, não sei se ele é absolutamente isso, né? Ou se ele tem algumas. Não sei. Bom, vamos lá para frente. Aí. Pô, só um PS, o que seria uma ontologia moral? Então. Então, o que é ontologia? Ontologia é a gente estudar o que é o ser, né? Você entender o que é que faz o ser. Então, ontologia é aquilo que é essencial, aquilo que vem do humano. Se alguém quiser me corrigir aí, por favor, né? Aquilo que é do humano. Só que quando a gente está estudando, por exemplo, ontologia. é, Ontologia é o estudo do ser, seria isso. Mas eu acho que no sentido do Taylor, eu até escrevi aqui sobre ontologia. É, É que cadê? ontologia, para mim, tem a ver com Aqui, ó. existência. Ontologia. Mas tem a ver com existência. Ontologia. O que conta como verdadeiro. A estrutura de significados que sustenta as distinções morais mais profundas. Deixa eu escrever isso aqui, que a gente pode. Eu acho que eu peguei isso do dicionário, tá? Beleza. Dicionário de filosofia, não dicionário Wise. Ontologia. O que conta como verdadeiro, estrutura de significado que sustenta. Eba! Você quer listas e coisas? Ou... Peraí, gente.
A patroa vai no supermercado, tem que parar tudo porque ela é a prioridade, gente. Né? Se vocês que esperem. A estrutura de significado que sustenta a distinção. A distinção. O que é essa? Isso aqui não tá. Que sustenta a distinção moral mais profunda. Eu acho que é as distinções. Faz sentido essa explicação aqui? Parece um blá 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 do blá blá blá, né? Não tá muito blá blá blá, não, isso? O que conta como verdadeiro, estrutura de significado é que é estrutura de significado que sustenta as distinções morais mais profundas. Quer que eu pegue um dicionário e leia aqui em ontologia, um dicionário técnico de filosofia? Isso é importante. Se você não passa isso, a gente. E aí, o melhor ainda é que eu vou virar e vocês vão ver a minha bundinha. Peraí. Mentira, ó. Peraí. Verde ou rosa? Verde ou vermelho? Vermelho. Vermelho. Escolheu muito bem. Lalande. Vamos lá, vamos ver. O que o Lalande diz? Esse também molhou, ó. Nossa. Que ranço. Tudo na minha casa molha. Olha, vou te falar. OPQ. Tu não é. Ó. Ontologia. Vamos lá. Doutrina do... Tá me ouvindo? Tá bom. Doutrina do ser e das suas formas, cunhada no século XVII, como efeito da tendência barroca a preciosismos linguísticos, usando palavras de derivação grega. O termo aparece no Lexicon Filosófico de 1613, blá, blá, blá. E em seguida encontramos num outro fulano em 1617, ou seja, é um termo moderno. A metafísica é dividida em duas seções: ontologia ou metafísica geral, que estuda o ente como ente, ao ser pelo ser. Por isso que eu fiquei tipo, ontologia moral? O que é ontologia moral? Porque ontologia é o ser pelo ser. É tipo metafísica, né, do Aristóteles. Bom, aí tá. Então é metafísica geral, que estuda o ente como ente. E a metafísica specialis, que estuda Deus. Mais tarde, o Wolff, que é quem vai. Ele falou do Wolff, o Taylor, lá pra frente, ele fala do Wolff? Não lembro, não. Não? Ele chegou já no Kant? Tá no Locke ainda? No Kant aí não passou ainda. Tá. Antes de chegar no Kant, provavelmente vai falar sobre o Wolff, que é quem junta a mecânica cartesiana, leibniziana, e é o manual da onde o Kant está lendo. Aí, vamos lá. Mais tarde, o Wolff chega à distinção que se tornou canônica entre ontologia e três ciências metafísicas especiais: cosmologia, psicologia e teologia. Aí, vamos lá. Depois de Wolff e Kant, que dá o nome de ontologia ou metafísica à sua gnosologia crítica, o termo ontologia foi usado, no mais das vezes, como sinônimo de metafísica. Ainda... O que é metafísica? Ainda hoje, a maior parte dos estudiosos discorre indiferentemente sobre ontologia ou metafísica. Vamos lá. Metafísica moral ainda não faz sentido. O próprio Heidegger acabou para equiparar ontologia e metafísica num sinal de condenação geral. O pensamento que pensa, na verdade, do ser... eu não vou ler o Heidegger, foda-se. Não vai servir de nada. Nada contra
não tenho amigos que são, mas nada contra, assim, mas sem possibilidade. Isso não impede que alguns autores tendam a preferir o termo ontologia ao termo metafísica, considerando que é mais geral e neutro e mais conciliável com a perspectiva empirista, ou seja, quando você fala ontologia e não metafísica, fica parecendo menos religioso. Principalmente porque o Círculo de Viena condenou muito metafísica, né? Porque a metafísica era tipo quase como se você chamar a pessoa de carola, sabe? É um xingamento terrível. No que se refere a, enquanto o termo metafísica parece pressupor. Tá, vou pular isso. Ah, não precisa pular. Tá, aí tá dizendo aqui em outras palavras, enquanto o termo metafísica parece já contém em si uma solução específica do problema do ser, o termo ontologia mostra-se mais descritivo e menos ligado a uma solução do problema do ser. É tipo... Tá, vamos lá, e aqui mais pra frente. Então, tá, eu acho que ele tá falando como, tipo... Eu entendo como algum... Pode falar, Rafael. Eu acho que ele está falando no sentido de ser moral. Ele está usando mais no sentido de estricto senso, sabe? Tipo, ontologia como ser. Um ser moral, Tipo, como estudo do ser moral. Nesse sentido. Porque Estudo de um ente moral. eu acho que é nesse sentido, porque realmente ele não é mais um ser como um ser só, mas é um ser como um aspecto do ser moral. Ele está usando mais como uma coisa assim, secando o ser. Assim como, se não me engano, o de Anima, Aristóteles faz isso com a alma. Ele disseca a alma em algumas partes para poder estudar, entendeu? Acho que ele está tentando fazer mais ou menos isso. É que o que... Assim, se ele escrevesse porque a metafísica moral, eu ia ficar... Ele tá juntando duas coisas, ontologia moral me deixa também assim, porque o que, né? Mas eu acho que ele tá, quando ele fala de ontologia moral, ele tá querendo falar de universalismo moral, sem, sabe, assim, tipo, só e a priorístico mesmo. Você não vai falar ontologia assim, sem querer falar de a priori, sabe? Eu acho. O que vocês acham? Como assim, a priori? Tipo, essencialista, que já vem a priori, sabe? Já, aquilo que já vem a partir da experiência, já vem no sujeito, entendeu? Seria da natureza humana, assim. É que aí você que está dizendo isso, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo a priorística, porque a natureza humana implica outras coisas, entendeu? Natureza humana implica um bios que eu não acho que ele está chamando aqui, entendeu? Se a gente falar de natureza humana, a gente está falando de corpo, de físis e etc. A gente está falando aqui de ontologia, a gente está falando de... Entendeu? De essência, uma conversa mais filosofia, é seita. Tipo, entendeu? Se você falar de natureza humana, você tá falando de físico, você tá falando de corpo, de corporalidade, a gente tá falando de moral, como você pode falar de natureza humana, entendeu? É porque acho que é no capítulo 1, no capítulo 2, que ele vai falar, tipo, moral seria cultural, mas ao mesmo tempo, tipo assim, teria o universal de... A priorística é alguma coisa que vem no sujeito, que já vem, essencial. É que a priori e essencial não é a mesma coisa, mas... Não, mas é no sentido de, o valorativo ser universal. Tipo, não existe ser humano que não valoriza as coisas, saca?
Acho que seria mais Sim, sentido. sim. Mas aí isso, mas você entende porque eu falei de que eu só tô sendo chata mesmo, porque eu entendo o que você quer dizer quando você fala natureza, mas não fale natureza. Ai, eu tô muito cega, olha, estudo do ser moral. Porque se você fala natureza, fica parecendo que você tá tratando uma coisa biológica. A gente não tá, a gente tá trabalhando a alma. A gente tá trabalhando o ser, o ente. O cara não se dispôs nem a colocar metafísica aqui, ele tá falando de ontologia, essa coisa séria, que usa o logos para analisar o ser, né? Sei lá, meu. Bom, Beleza. tá bom, né? Você tá dizendo. Certo, e aí, tá, aí as pessoas lá, mesmo os regimes racistas como a África do Sul, apresentam seus programas na linguagem, tá. Ou seja, aqui tá falando é, que não precisa nem ser, é isso que ele tá falando, né? Que você não precisa nem ser, é, hum, Saúde. que a gente usa um monte de argumento, obrigada, um monte de argumento religioso para. É isso? Que a gente usa um monte de argumento. Ó, mesmo regimes racistas como o da África do Sul apresentam seus programas na linguagem do desenvolvimento separado, mas igual. Enquanto dissidentes soviéticos são presos sobre várias acusações. Ah, enquanto dissidentes soviéticos ou hospitalizados como doentes mentais. E é mantida a ficção de que as massas elegem o regime. Isso aqui é interessante, né? A gente acha que a gente escolhe as coisas, a gente não escolhe porra nenhuma. Se alguém tem um fundamento teísta ou secular, raramente surge, exceto em certas controvérsias muito especiais, como aquela sobre o aborto. Ou seja, ele está dizendo que todas essas coisas aqui, elas são fundamentadas a partir de alguma outra coisa que não religião. Não veio de uma metafísica, não veio de um fundamento religioso. Assim, em áreas amplas, o fundo. Aqui, certo. E aí, o que é esse parágrafo fala? Deixa eu voltar. Ah, tá. Ou talvez esteja errado, mas assim, no começo daquele parágrafo lá, tá falando de patar, que geralmente está inarticulado. Mas aqui é implícito. Geralmente está inarticulado, a não ser quando a gente tem que fazer exceções, tipo, quando a galera vai ser racista ou Ou falar que. racista. Tá. Que aí tem que arranjar alguma justificativa do tipo, tá, porque é raça Se Deus inferior, não gosta. ou doente mental, ou algo assim, sabe? Mas aí isso não é uma resposta religiosa, é uma resposta meio pseudocientífica, né? É que você pode criar até a resposta religiosa também, né? Tipo, é que acho que isso não. Tá dizendo, por exemplo, aborto é uma coisa que as pessoas usam respostas religiosas para dizer que não, mas, por exemplo, doença mental você usa aí para justificar e usa ciência, usa qualquer outra coisa, bom senso, sei lá, né? Tipo. Acho que o ônus da prova seria para quem vai violar a ontologia moral, assim, vai. A gente tem a questão do respeito ou dignidade e tal, mas aí quando a gente vai violar esses preceitos, ou sei lá o que, essas premissas, é que aí a gente precisa inventar alguma justificativa do tipo, não, mas é de uma raça inferior, ou não, ele é doente mental, ou etc. Aqui mais para frente ele vai falar assim: o que de modo geral acontece nesse caso é que a própria explicação redutiva, com frequência de cunho sociobiológico, que supostamente justifica essa exclusão, assume ela mesma um papel de ontologia moral. Ou seja, tipo, os caras é doido. É porque esse tipo de comportamento não é certo e tal. Aqui, ó.
Aqui, ó, por exemplo. Bom, uma lacuna como essa surgiu na discussão acima, onde alguns naturalistas propõem tratar todas as ontologias morais como histórias irrelevantes, sem validade, enquanto eles próprios continuam argumentando como o resto de nós sobre quais objetos são adequados e quais reações são apropriadas, que é mais ou menos o que a gente critica na patologização, né? Porque daí você está dizendo o que é o comportamento adequado, qual é a reação adequada a determinada emoção, e se não tiver essa reação adequada, você está doente, dodói, doido e toma remédio, né? A partir do quê, né? Eu acho que ele está falando até da gente também. Porque, tipo, uma lacuna como essa surge na discussão acima, onde alguns naturalistas propõem tratar todas as ontologias morais como histórias irrelevantes, como se fosse só coisinha da carochinha. Sim, que é um pouco a gente também, né? Quando a gente é relativista, fala, tipo, não, cada cultura tem a própria moralidade, certo e errado tipo, em algumas culturas, ver vulto é normal, né? Tipo, e aí, Mas aqui ele tá criticando o naturalista, né? Sim, mas é que acho que esse relativismo seria um pouco naturalista também, né? Aí a gente julga moralmente os outros como, não, tá, eles são antiquados ou ultrapassados porque eles estão usando moralidade cristã, etc e tal. Só que a gente está julgando moralmente a moralidade cristã e criando uma nova ontologia moral que é o DSM, por exemplo. Certo. Aí... tá. Aqui ele vai continuar, né? Ele vai falar, ó, o que começa como uma teoria científica passa a ser uma nova ética científica ou evolucionária, né? Então, tipo, a gente até discutiu isso, eu e você, né, Lu? Tipo, o que era o assunto? Era que... Como é fácil manipular esse tipo de discurso. Então, o discurso era, o homem consegue lidar emocionalmente melhor com estresse. Aí isso é tipo o discurso científico nos últimos, 40 anos, para justificar a mulher não trabalhar, porque só o homem queria trabalhar. Tá bom. Aí as mulheres começaram a trabalhar. Aí a gente muda e fala assim, não, mas como assim o homem tem estrutura emocional? O homem vive de TPM constante. Se a gente tem TPM uma vez por mês, o homem tem TPM... eu já vi médico falando isso, né? Que o homem está constantemente TPM, por isso que eles gostam de bater nos outros. O que é, né? E aí dá para você manipular esse tipo de teoria científica para onde você quiser também, sabe? Não é porque ela é... quer dizer, eu também estou sendo reducionista e relativista, mas, tipo, agora eu posso dizer que as mulheres são muito mais concentradas, elas sustentam melhor estresse, etc., e você pode falar o que você quiser, entendeu? A partir de uma nova ética científica, sabe? Você fala assim, não, tudo bem, a gente... Pode falar, que seria falar ser naturalista, né? Uhum. E a gente vive cheio dessas, assim, cheio delas. De qualquer forma, né? Aline, você tá aí? Eu vi que saiu, entrou. Eu tô, porque eu fui comer um negocinho lá embaixo. Aí eu botei o celular e o computador, então eu tava 2 vezes, agora eu tô só uma. Tá. Tá bom. Você viu que eu sou aquelas professoras que você tá aí ainda? Foi mal, eu preciso assinar a lista de presentes ainda. Aliás, não, eu acho que ninguém vai querer aqui, mas se você estiver assistindo e você quiser participar do negócio, a gente dá certificado de coisinha porque na faculdade agora tem isso, né? Na sua época tinha isso, né? Luciano? Porque o Luciano é muito velho, acho que na época que ele fazia a faculdade não tinha horas complementares. Eu sou velha também. Não, minha filha, mas você não é tão velha quanto o Luciano. O Luciano é idoso, mano.
Bom, mas na minha época tinha que fazer também essa... Tinha horas complementares? Sim. Na crédito minha extra. época tinha. Mas eu tinha acabado de começar, assim, a ter isso. Porque quando eu fazia economia, não tinha. Depois, quando eu fui para filosofia, tinha. E aí, se vocês quiserem, a gente dá o certificadinho aí de que você veio aqui e participou do grupo de estudos. Não só assistindo no YouTube, tem que vir, entendeu? Não é só assistindo no YouTube, eu não vou dar nada para você. Mas se você vier aqui, eu dou. Certo, aí continua. Bom, essa parte aqui, no meu, eu fiz um monte, ó. Ó, eu gostei muito dessa parte, então acho que. E ainda fiz com duas cores, ou seja, ou eu não entendi nada. Ou você Ai, só achou bonito, né? não, eu fiquei, nossa, meu Deus, tem muitas coisas importantes aqui, ou então, tipo, vamos ver. Você risca para ver se você entende melhor. Eu Já voltei a ver a tela agora, eu tava só ouvindo enquanto eu comia um Tá. negocinho. Essa articulação da ontologia moral será muito difícil por uma terceira razão. A natureza indefinida, tateante, incerta das crenças morais. Ponto. E isso é importante. Onde é que está isso? Entretanto. Aqui, ó. Isso aqui é importante, eu acho. Por quê? Porque isso a gente tem que ter muito claro que moralidade, as nossas crenças morais são indefinidas, incertas e meio difícil de entender. Então, muitos dos contemporâneos, embora não se sintam atraídos pela tentativa naturalista de negar a ontologia, e, embora, pelo contrário, reconheçam que as suas reações morais mostram estar eles comprometidos com alguma base adequada, ficam perplexos e indecisos quando chega o momento de dizer que base é essa. Isso é importante também. Então, Eu já vi um pessoal, assim, contemporâneo, né, recente da filosofia, falando que uma das possíveis causas de esses jovenzinhos estarem se radicalizando e tudo é justamente por essa falta de senso de propósito, porque a gente foi, sei lá, qual a palavra? Não é bem dissipando, mas, enfim, não se tem mais uma hegemonia tão forte de certos padrões de crenças, né, e de criação, tipo moral judaico-cristã, sei lá, o que seja isso, né, que antes se tinha mais coesão nisso, assim, era isso e pronto. E mas hoje em antes dia não, tá tudo muito quando? difuso. Mas antes quando? Porque eu não acho que. Olha, até a minha geração, de quem nasceu e cresceu no Crato, né, tinha bem mais coesão nesse sentido, porque, assim, eu sou millennial, né, então eu fui ter smartphone já com 22 anos. Ué, E mas você aí cresceu ainda com se tinha uma TV? coesão muito grande de as pessoas irem para a igreja e tal, e aí elas se sentiam mais parte de uma comunidade, de uma moral vigente, tava tudo ali mais desenhado, sabe, e mais coeso. E aí hoje em dia, como esse tipo de coisa perdeu força por vários motivos, os jovenzinhos se radicalizam mais na religião justamente por tentar buscar uma estrutura nesse sentido de moral e de, sei lá, propósito e virtude, enfim. O que você acha, Lu? Eu discordo muito disso, muito, muito mesmo. Não, Mas mas não sou eu que estou dizendo não, viu, galera? Eu já vi essa teoria. eu sei. Por isso que Mas pode discordar mesmo, é isso. eu discordo, tipo, eu acho exatamente, não concordo com nada. Por quê? Porque primeiro, que essa ideia, eu já falei isso 1000 vezes, né, para você, mas eu acho que a ideia de separar por geração, a nossa geração é uma geração
sei lá, no máximo de 1960, é a mesma geração. De 1960 até agora, a gente faz parte. Mas que os velhos se comportam. Velhos se comportam diferente, crianças se comportam diferente. Não é porque é uma nova geração, a gente faz parte da mesma geração. Geração late stage capitalism, capitalismo no último estágio, pós-moderno, ou a modernidade líquida, ou pós-cotidiano, sei lá que seja, sem base, mas aí eu não consigo entender que eu, crescendo nos anos 80, tenha tido uma base tão diferente de moral do que uma pessoa crescendo hoje ou uma pessoa crescendo nos anos 60, tudo a mesma coisa, porque não tem tanta diferença assim. A gente pode usar a internet como uma grande diferença, mas a gente foi educado pela TV, a mesma coisa, a mesma irregularidade moral, mesmo substrato de moralidade ou ética. Eu acho que a gente comparar. A gente ainda. Eu olho os negócios da TV, eu vejo um monte de mulher freudiana, a gente tá questionando, sabe? Assim, um monte de gente que ainda tem questão moral com sexo, não sei o que e tal. A gente vem no mesmo. É mesmo. Porque acho que depende muito do contexto, né? Tipo assim, eu cresci anos 80. Meu pai era ateu, tipo, beleza, tipo, é outro horizonte moral. Agora eu tô morando no interior, tipo, todo mundo é religioso. Acaba sendo pré-moderno, quase, a coisa. Moderno. Pré-moderno, no sentido que a Aline tava falando de religioso, tipo assim, a galera tem um horizonte moral compartilhado, que para mim, assim, faz muito sentido. Mas, Lu, o nazismo só existiu e ele é o auge da modernidade por causa de religião. Como assim? Porque qual que é o fundamento do nazismo? Pátria, família e a ética moral protestante / cristã. Deixa eu tentar fazer uma síntese aqui. Márcia, tu tá dizendo, então, que esses jovens... O nazismo é culpa dos cristãos, estou dizendo que é uma coisa que foi formada na Europa cristã. E a partir de pessoas que se colocam como religiosas. Tu discorda, assim, seria o seguinte, porque esses jovenzinhos fundamentalistas, assim, radicalizados, eles são fruto e não reaças, assim, né, reacionários e não dissidentes dessa moral vigente que perdurou por tanto tempo? Eu acho que o jovenzinho é jovenzinho e tem jovenzinho radical desde sempre, tipo, juventude hitlerista, entendeu? Eu acho que isso é um fruto da modernidade. A gente pode separar essa modernidade aí dos anos 60 até os anos 60, pós Segunda Guerra. Eu acho que a gente tem uma grande diferença, porque daí a gente vê o que foi que produziu aquele tipo de totalitarismo que vem com esse processo industrial da modernidade sólida, o que ela traz, e a gente negou isso numa individualização extrema. Eu acho que isso vai ter nos anos 80, isso vai ter nos anos 60, isso vai ter hoje. Aí a gente falar que isso é radical é outra questão. Porque, né, assim, o que... Eu não acho que ninguém vai falar que um neoliberal seja radical, mas eu acho que eles são extremamente radicais, tipo, destrói o planeta de forma radical. Eu acho que o late stage capitalismo é absolutamente radical, assim, né? O financiarismo é muito radical, mas a gente não acha que é radical porque é a moral vigente. Então, não estou defendendo os menininhos reaça aí, mas eu acho que isso é só fruto... O tanto de radicalização que existe no medievo, eu não sei como que a gente... eu tô sendo anti-Taylor, né? Porque eu tô falando, tipo, relativizando completamente o rolê. Não, mas é que, tipo assim, o Taylor vai falar, tipo, do... É o Durkheim que fala do desencanto ou é o Weber? O Weber, Max Weber. Então, tipo, ele vai falar do... A modernidade é marcada por esse desencanto, Deus está morto e por aí vai. Nesse sentido que a gente não tem mais esse horizonte moral medieval, vai. Sim, mas aí ele tá falando, mas quem tá falando isso? O Max Weber tá falando isso em 1880. Então, modernidade.
Tudo que a bem, gente tá, mas assim, é. a gente tá Mas no aí neoliberalismo. sim, aí eu aceito isso geração. ser uma geração, entendeu? Aí eu aceito. Ah, geração de encantamento do mundo, ok. Eu aceito. A gente não acha mais que as palavras têm poder, né? Se eu falar assim, tipo, que inferno! Eu não tô chamando inferno. Se bem que tem um monte de gente Mas ao mesmo que tempo, acha não. Tipo, isso. É. tem um monte de gente sendo cancelada por causa de palavra. Exatamente. Então, mas não é mágica, entendeu? Não é porque magicamente. Mas eu acho que tem um monte de jovem místico que acha assim, que você não pode, que você tem que só falar coisa positiva para não atrair o negativo. Eu acho. O politicamente correto também. Também, porque se você falar, deixa de existir. Se você começar a falar sobre as coisas, elas voltam a existir. Tem um pensamento mágico, mas ele. Enfim, eu não sei. Eu acho que eu até aceito que a gente seja menos, mil aspas, mágico, seja menos encantado do que em 1700. Eu não sei. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem uma relação diferente com as palavras hoje, né? Eu acho. Ainda tem uma certa mágica, mas acho que é muito menos. Certo, eu consigo ver que há uma geração de estágio industrial capitalista. Eu consigo ver essa geração. Uma geração que quer ser diferente, porque vem de uma industrialização complexa, que você precisa se diferenciar dos outros. Então, né, você vem de um lugar que todo mundo tem a mesma coisa, você quer ser diferente. Aí você começa a fazer DIY, né? Estilizar suas próprias coisas, usar um brinco de saruê, porque você quer ser diferente dos outros, né? Não quero usar diamante, todo mundo usa diamante. Quem que usa um brinco de saruê, entendeu? Eu. Aí eu Eu quero entendo também um isso. saruê, por favor. Então, mas você não pode ter, porque só eu posso ter. Não, mas pode ser diferente. Só a carinha assim do saruê. Não, eu vou... Saruê não, sonho. Só para você eu vou mandar um sonho. Sonho. É, Sonho? pequeno Mas sonho. sonho não é um macaquinho? É verdade, saruê é um gambazinho, né? O gambazinho. É Aí eu um já tava pré-A. aqui, meu Não, Deus, eu não sei O mais falar que gambazinho é um marsupial. é um É, marsupial. ele, Que coisinha mais linda. olha, a pausa pro Saruê. Olha a coisinha. Não, então eu queria o de sonho mesmo. É um sonho, de sonho eu também Era. quero. Um Já, sonho é um sagui, pessoal. já vou falar pra Bela comprar o próximo de Natal. Um Um brinco de sonho é um sagui, tá? Pra quem não é do Ceará. um macaquinho pequenininho. Bom, mas voltando aqui, que eu caguei aqui o rolê, porque eu discordo do que exista millennial. Eu não acho que a gente tinha que estar usando esse tipo de definição, entendeu? Geração Z, millennial, alfa, a gente tinha que. Isso é micro diferença. É tipo assim, sabe o Homem-Aranha apontando para outro Identitarismo. Homem-Aranha? Também. Mas sabe o Homem-Aranha apontando, ai, porque os milênios, ai, porque. É tudo a mesma coisa, porque eu sou velho o suficiente para ter sido jovem quando o milênio era uma coisa, e o que as pessoas acusam a geração Z de ser é exatamente o que acusavam os milênios de ser. Qual é a diferença? Gente, para quem não conhece, a Marci, ela coleciona relatos de gerações, assim, medievais e até, assim, sei lá, da Grécia Antiga, Roma Antiga, do povo de... hoje em dia, esses jovens não querem mais saber nada do futuro, não. O Quer Platão saber do fala isso. trabalhador, ela coleciona esses relatos, viu? O Santo Agostinho fala isso. O Santo Agostinho fala, porque os É. professores hoje em dia não prestam mais atenção no que os alunos falam. Eu fico, meu Deus, os meus alunos, meus amigos na escola falavam isso. Mesma coisa, não muda nada. Eu sou universalista nesse sentido. Não sou relativista. Humana é a mesma bosta, não muda. Continua sendo a mesma merda. E natureza humana. Ontologia moral. A essência humana. A essência humana é essa. A essência humana é quando você fica velho, você acha que os jovens são todos muito diferentes do que quando você era jovem. Não, porque hoje em dia ninguém mais. Nossa, cara, é insuportável isso. E você vê um jovem falando um negócio desse, aí me irrita mais ainda, porque a pessoa tem 25 anos e fala, porque hoje em dia. Que hoje em dia o quê? Você é o hoje em dia, você está no hoje em dia, você é. Esse é o seu presente. Você está reclamando do quê, meu filho? Enfim, vamos lá. Vamos para o 1.3, que eu acho que é isso que ele está falando. Que é legal que ele vai falar no 1.3. Que ele vai falar sobre respeito.
Ele vai falar aqui, ó, o mundo moral dos modernos é significativamente distinto do de civilizações precedentes. Ah, na sua cara. Trá. Acabou. Acabou com você. Acabou com você. Aí ele fala assim, ai, gente, eu só consigo ver sem o óculos, mas é aqui eu não consigo ver, então eu fico parecendo uma velha louca que fica tirando e pondo óculos. Isso se torna claro, por exemplo, quando examinamos a percepção de que os seres humanos merecem o nosso respeito. Tá. Então, o que muda de um moderno para um antes do moderno é a noção de respeito. Eu vou até colocar assim, que cor que eu coloco aqui? Vou colocar um amarelo. Respeito. Merece respeito. Opa. Porque, assim, isso aqui é um negócio para a gente pensar, e é complicado. Meu Deus. Mas aí na sequência ele fala que isso daí é universal. É. Aí, ó, porque, então, a gente acha que a gente respeita os outros, porque, enfim, vamos lá. De uma forma ou de outra, eu vou ler aqui no meu texto, tá? Que é bom que vocês comparam. De uma forma ou de outra, isso parece ser um universal humano. Deixa eu colocar aqui também em amarelo. Ah, não, já voltou pro rosa. Isso é, em todas as sociedades parece haver tal percepção. A fronteira ao redor. Ah, tá. O que ele está dizendo é assim: nós modernos achamos que a gente é tipo super respeitoso, que a gente gosta de respeito, etc. Tchau, Gi. A gente acha que a gente respeita os outros, mas todo mundo. Isso sempre foi uma máxima. A fronteira ao redor dos seres merecedores de respeito pode ser traçada de forma mais restrita em culturas anteriores, mas há sempre uma classe caracterizada dessa maneira. E entre o que reconhecemos como civilizações superiores, sempre está incluída toda a espécie humana. O que há de peculiar ao Ocidente moderno entre essas civilizações superiores é o fato da sua formulação preferida para esse princípio de respeito passou a ser em termos de direitos. Isso se tornou central em nossos sistemas legais e, nessa forma, disseminou-se pelo mundo. Mas, além disso, algo análogo tornou-se central em nosso pensamento moral. Vou continuar, tá? A noção de direito, também chamada de direito subjetivo, tal como desenvolvida na tradição legal do Ocidente, é legal, visto como uma quase posse do agente a quem é atribuído. Em princípio, esses direitos eram posses diferenciais. Algumas pessoas tinham o direito de participar de certas assembleias, de dar conselhos ou de cobrar taxas em dado rio e assim por diante. A revolução na teoria do direito natural do século XVII consistiu, em parte, em usar essa linguagem dos direitos para exprimir as normas morais universais. Começamos a falar de direitos naturais, aplicados agora a coisas como a vida e a liberdade que supostamente todos têm. Posso continuar? De certo modo, falar de um direito universal e natural à vida não parece muita inovação. A mudança parece ser uma questão de forma. A maneira anterior de expressar o tema era que existe uma lei natural contra tirar vidas inocentes. Ambas as formulações parecem proibir as mesmas coisas. A diferença, porém, não está no que é proibido, mas no lugar do sujeito. A lei é aquilo a que devo obedecer. Isso que eu postei no grupo, lembra? Eu coloquei Sim. bem esse ponto no grupo.
Isso. Vou até colocar aqui, ó. Ambas as formulações parecem proibir as mesmas coisas, mas a diferença não está no proibido, mas no lugar do sujeito. A lei é o que eu devo obedecer. Engraçado, hoje eu tive uma discussão aqui no meu prédio com um homem, e aí ele tava falando, porque você não deveria fazer. Eu não vou falar qual que era a situação. Vai ficar publicado, vai que o véio assiste. Mas, você não pode fazer isso. Aí eu falei, mas e como é que eu vou fazer então? Porque. E aí eu coloquei todos os problemas. Ele falou, mas não pode fazer isso. Tem lá uma placa dizendo que não pode. Eu falei, foda essa placa. Tipo, eu não tenho outra forma de eu fazer isso que não seja essa, mas tem a placa. Tipo, ou seja, tem uma lei lá dizendo que você não pode fazer isso. E aí você vai fazer, não pode fazer. Mas e como eu vou fazer? Não sei. A lei tá dizendo que você não pode, né? Essa regra. Acima de mim, não sou eu que estou dizendo, é a placa lá que está dizendo. Vou continuar aqui, pode falar. É que aí ele está falando da diferença entre concepção de lei e de direito, né? Ele vai falar que é uma lei. Pode falar. Na lei, pelo que eu entendi, tipo, ele está falando de alguma coisa de, tipo, pré-moderno. Tipo, tá dado, é ali, a lei. Ó. Lei natural, né? É. E aí, na modernidade, teria esse, tipo, direito subjetivo. Isso. Que aí todo mundo tem... É proibido de, sei lá, matar um ao outro porque as pessoas têm direito à vida. Isso. E aí, a direito à vida é subjetivo. Tipo, porque vem do sujeito, né? Isso. Tipo, um contraste, um direito subjetivo é alguma coisa em relação à qual o possuidor pode e deve agir para colocá-la em vigor. Então, a lei é lá, aquele negócio, aquela placa lá, tá lá. É ali, a realidade, tá dado, não discute comigo, tá lá a lei, tá dizendo o que é para você fazer. Agora, o outro é, um direito subjetivo é uma coisa em relação à qual o possuidor pode e deve agir para colocá-la em vigor. Cadê? Conceder a você uma imunidade anteriormente concedida a você pela lei natural na forma de um direito natural é dar a você um papel no estabelecimento e aplicação dessa imunidade. Agora, a sua participação é necessária e seus graus de liberdade são correspondentemente maiores. Pode falar, Rafa. Então, né, eu estava vendo uma palestra sobre esse material, né, em espanhol, e daí o cara falou uma coisa assim, o professor falou uma coisa que acho que toca bem nesse assunto. Essa questão da lei natural e da lei, assim, por obrigação, né? Então, ele fala assim, que hoje vemos a moral como uma obrigação e não como uma autêntica forma de existir. E daí você estava falando isso, daí é porque essa autêntica forma de existir vai estar relacionada com a identidade. Entende? Então, por isso que ele vai bater muito nessa coisa que ele falou lá da ontologia moral. Porque a identidade ela vai ser criada pela essa forma de existir do bem. Entende? Peraí, lei como obrigação, né? Não como uma forma de existir, né? Tipo, não é como Porque não assim, fosse uma escolha, porque é tipo assim, um dado. você tem que pensar assim, quando a gente está falando de identidade, é o que é de nós, né? O que é nosso. Eu posso parecer seguir a lei, mas ser um psicopata. Quantas pessoas você conhece assim que você fala, nossa, essa pessoa é tão legal, nossa, segue a lei, trabalha bem, estuda, tem faculdade, tem isso, mas quando você vai se aproximar dessa pessoa, meu Deus, quem é essa pessoa? Não sei mais quem é. Então, quer dizer, ela está obedecendo a lei. Ela está obedecendo a lei. Só que ela não está existindo com a lei. Ela não está se elevando para entender. Não é mais uma coisa que pulsa dela. Pulsa só uma atuação relacionada à lei.
entende? Então, é sobre isso que ele está falando, não é só... Não é tipo assim, a lei tá lá fora, é uma coisa externa. O direito Isso, subjetivo é uma coisa que você sente que é certo, que você sente dentro de você. Para mim, é a minha opinião, é o que eu acho que é o certo. É por isso que ele isso? fala do respeito. Respeito é com todo mundo. Não é com algumas pessoas. Você já viu, todo mundo aqui deve ter tido experiência assim. Nossa, a pessoa é tão educada com o diretor, com o gerente, mas chega com os peão, ô louco, só falta dar uma bicuda na cara. Uhum, sim. Você entendeu? Então a pessoa está seguindo a lei. Qual é a lei? A lei de ficar lá puxando lá o chefe, lá sendo capaz do chefe, mas o pior que se lasca, entendeu? Então aí que está a diferença entre uma atuação. Mas aí quando ele vai falar do respeito, ele vai falar que o respeito é meio que, na verdade, eu gostei desse porque ele fala esse negócio que eu acho que é um mindfuck total, assim, porque, bom, a gente vai chegar lá mais pra frente, mas não, mas essa sua explicação é ótima, tipo, já é verdade, assim, entendi. É uma internalização daquilo que já foi, mil aspas, externo. Então, tipo, vou pensar aqui, tô pensando. Quando a gente tem esses livros religiosos aí, então você pega, tipo, Moisés está lá no deserto, ele, pá, achou uma tauba cheia de regra. É uma regra externa, não fui eu que fiz isso. Tipo, tá aqui dado, é isso? Tipo, aqui, ó, se você quer ler, tá aqui, ó, tá escrito, não veio do nada, assim, é uma coisa física, material, real, assim, né? Isso. E aí você vai internalizar essas leis, mas viver dentro delas. Tanto é que eu estou ultimamente estudando teologia. Nossa, total, E porque daí esse exemplo que você deu, desculpa, eu te interrompi, mas agora que caiu a ficha, tipo, esse cara é ótimo, ele respeita a lei, mas você vai conversar com a pessoa, ele não vive a lei, né? Assim, ele só cumpre aquilo como se fosse protocolar, mas ele não vive, não respira ética, né? isso, Assim, agora eu isso entendi é agora eu entendi. uma moral, isso é uma moral, por exemplo, o Sócrates. Ele fala assim, não, mas eu não quero negar uma coisa que eu sou. Eu não sou, não adianta vocês podem me matar, mas eu vou continuar sendo o que Vou eu sou continuar sendo o que para eu sou. tudo isso. Sim. O que o Sócrates está fazendo ali? Ele está falando, tá, eu não vou me dobrar a vocês, porque isso que eu estou defendendo é uma coisa superior que vocês não estão entendendo. Talvez Sim. não estejam entendendo. Mas isso não é subjetivo, né? Não, mas Isso aí é é que tipo, é tá. um dado objetivo. O que ele está falando é de uma forma objetiva, tipo, o certo é o certo, porque o que o Sócrates está buscando é a verdade também, né? Exato. Mas ele não está só buscando, ele está vivendo na verdade que ele acredita. Sim. E aí é que está a grande diferença, porque, assim, quando ele fala desse direito subjetivo, muitas vezes pode ser isso que ele está falando. É só uma coisa assim que fica meio que jogada no ar, mas o que é mesmo? O que é a identidade da pessoa? Essa é a parte que é fundamental, entendeu? Esse é o ponto. Das horas. Legal. Aí, ó, continuando. Continuando dá certinho com o que você falou, né? A sua participação é necessária e os seus graus de liberdade são correspondentemente maiores. No limite extremo destes, pode-se até renunciar a um direito, derrotando assim a imunidade. Eis porque Locke, a fim de excluir essa possibilidade no caso de seus 3 direitos básicos, teve que introduzir a noção de eu não consigo falar. Inalienabilidade. É só assim que eu consigo falar. Inalienabilidade. Nada semelhante a isso era necessário na formulação da lei natural anterior, porque essa linguagem, sua própria natureza, exclui o poder de renúncia. Tudo bem? Posso passar para frente? Porque isso aí tem relação do que como o direito que eu posso dar um direito para você. Então eu posso tirar o direito de você. Não são direitos naturais assim que vêm de você. Esse é o ponto que ele falou do inalienável ali. Porque eu posso dar direitos a você e depois tirar, porque ele está sendo aí que também tem uma coisa subjetiva. Se é um direito natural seu,
Ele existe, ponto final, não é discutível. O que ele está dizendo aqui ele está meio que explicando por que a gente abdicou dessa lei natural e passou a usar o direito subjetivo? Eu acho que ele está dizendo, mas eu vejo no sentido assim, como é um direito subjetivo, não é um direito que está ali no intrínseco no sujeito, você pode tirar esse direito. O Estado pode vir tirar um direito seu. Ah, entendi. As pessoas podem vir tirar um direito seu. Só que há um direito natural interno dentro de você que não pode mais ser retirado. Inalienável. Com você, entendeu? Ontológico. Isso. Sim, não, mas assim, tipo, o que ele está falando é que com o Locke a gente tem essa noção moderna de direito subjetivo, que aí sim você precisa criar inalienabilidade, não é? Porque ele fala que na lei natural você não precisa fazer isso, porque não existe renúncia da lei natural, porque ela é dada. Ponto. Isso. Não é uma coisa individual, é uma coisa que está dada, externa e pronto. Não pode matar ninguém, ponto. Sim. Não existe imunidade. Ah, não, mas é o James Bond 007, ele tem licença para. Não, ninguém pode, ponto. Agora, se você cria essa forma, se você cria imunidade, aí você tem que criar outros problemas. É isso? Isso mesmo, exatamente. Se você está criando uma lei ali, é sinal de que algo ali tá estranho. Algo não está funcionando. Não mesmo tá funcionando. A pessoa não entende. Por exemplo, igual você falou, se são direitos naturais, eles já estão ali, você não pode tirar. Eles são já naturais. Já estão na pessoa. É a natureza, não tem o que fazer. Exatamente. Entendeu? Agora, pode falar. Olha aqui, ó. Quando ele vai para frente, essa parte, eu acho que entra. Aí a gente vai entrar naqueles 3 elementos que ele vai falar, né, do respeito. Falar de direitos universais, naturais ou humanos, que é isso que a gente está falando, né? Desses que não tem renúncia porque eles são, né? Ai, peraí. Falar de direitos universais, naturais ou humanos é conectar o respeito à vida e à integridade humana com a noção de autonomia. Certo? É conceber as pessoas como colaboradores ativos no estabelecimento e garantia do respeito que lhes é devido. Era isso que o Rafael estava falando, tipo, você, se tá uma lei natural ali, todo mundo responde a ela, mas tá ali. Agora, se ela passa a ser subjetiva, se passa a ser direitos humanos, a gente tem que fazer ele acontecer. É isso? Isso aí. Porque daí essa diferença principal entre o direito natural e o direito assim que a gente vê por aí por lei, né? Que ele falou lá. Lei, né? As leis comuns. Porque no direito natural eu não posso tirar nada de você, porque você já está. Você já... Só que aí a gente tem que ter o que acontece? A autonomia. A autonomia é um novo conceito aqui. Porque na lei natural você é sujeito a alguma coisa externa e pronto. Agora, com a autonomia, a gente tem outra relação com as coisas, né? Porque daí, ó, isso exprime uma característica central da nossa perspectiva moral ocidental moderna. Essa mudança de forma se faz acompanhar naturalmente de uma alteração de conteúdo, da concepção do que é respeitar alguém. Essa mudança de forma acompanha naturalmente a concepção do que é respeitar alguém. A autonomia é agora central a isso, ou seja, respeito está completamente aliado à autonomia.
Assim, a trindade lockeana dos direitos naturais inclui o direito à liberdade. E para nós, respeitar a personalidade envolve a personalidade envolve como elemento crucial respeitar a autonomia moral da pessoa. Ou seja, ela decidiu o que ela acha certo ou errado. Com o desenvolvimento da noção pós-romântica de diferença individual, isso se amplia até a exigência de darmos às pessoas a liberdade de desenvolver sua personalidade à sua própria maneira, por mais repugnante que seja para nós e mesmo para o nosso sentido moral, tese desenvolvida tão persuasivamente por Mill. É que essa seria a nossa concepção moderna de respeito, né? Respeito é Não me interessa. liberdade. Tipo, tá, o outro tem liberdade, tipo, tem autonomia para fazer o que quiser. Não cabe a mim decidir como que o outro vai viver, né? Exatamente. E eu acho isso interessantíssimo, porque, né, vou continuar aqui. É claro que nem todos concordam com o princípio de Mill em seu pleno impacto na legislação ocidental e seu pleno impacto na relação ocidental foi bem recente. Porém, todos em nossa civilização sentem a força desse apelo que se conceda às pessoas a liberdade de se desenvolver à sua própria maneira. Então, na nossa civilização, a gente sente a força desse apelo que se conceda às pessoas a liberdade de se desenvolver à sua própria maneira. Isso também é. Isso aqui é também uma certa forma de individualismo, né? É tipo a criação da individualidade, da moral individual. Porque se você decide que o que você acha é o certo, porque você decidiu sozinho isso, da sua própria maneira, cada um vai criar uma moral distinta, né? Individual própria. Porque ela se torna sujeito, subjetiva. É engraçado que conservador não se enquadra nisso, né? Conservador é como se fosse pré-moderno. Acho que é quase como essa disputa, né? Tipo Sim. assim, a gente sabe o que é certo, o certo tá dito ali e a gente vai sempre perseguir aquilo ali, né? Já progressista, que tem mais essa coisa, tipo, não, tá, a gente não pode ter fobia ou ódio, tipo, aos outros, tipo, não pode ter homofobia, não pode ter racismo, etc. Ó, a divergência é quanto à relação de coisas como pornografia ou várias espécies de comportamento sexual permissivo ou representações de violências com o desenvolvimento legítimo. A proibição daquelas ameaça a esse último, ninguém duvida que, se assim for, isso constitui uma razão, embora talvez não totalmente decisiva para afrouxar os controles sociais. Olha que coisa interessante. Então, a gente concede às pessoas a liberdade para se desenvolver da forma como elas quiserem. A gente discorda, tipo, pornografia ou comportamento sexual ou violência, que aí a gente não acha que isso é um desenvolvimento legítimo dos outros, né? É isso? Você proibir Será que isso não tem relação com aquele Você, negócio? você proibir negócio... pornografia significa que você está impedindo a pessoa de se desenvolver? É isso? Pode falar, Rafael, desculpa. Imagina, eu fiquei pensando, será que isso não tem relação? Como é que é o nome daquele negócio lá, forte e fraco? Das avaliações fortes e avaliações fracas? Será que isso não tem relação com isso também? Sim, acho que tem a ver. A gente que é relativista, a gente vê o certo como, é o que dá prazer, cada um define o que é certo para si mesmo, incluindo comportamento sexual ou violência ou pornografia.
Assim, você ter algum tipo de comportamento sexual vai impedir você de ser uma pessoa que vai se desenvolver. Se você impedir a pessoa de fazer sexo do jeito que ela quer, você está impedindo ela de se desenvolver, de ser livre e se desenvolver da sua própria maneira. Seria isso, né? Tipo, se você proíbe alguém de fazer alguma coisa sexual, você está impedindo a pessoa de se desenvolver da própria maneira, está impedindo a autonomia e liberdade dela. Ou seja, você precisa afrouxar os controles sociais, porque você não pode dizer o que a pessoa pode ou não fazer, né, nesses comportamentos. Ó, o que ele está dizendo é que a autonomia ocupa um lugar central na nossa compreensão do respeito. Liberdade e respeito estão juntos, porque a autonomia é só uma outra forma mais coerente de falar liberdade, né? Então, quando você fala que a gente é autônomo, que uma pessoa tem que ser autônoma, né? Direito à liberdade significa que ter direito à liberdade significa respeitar. As duas coisas estão juntas. Tanto é geralmente acordado. Muita coisa é aceita universalmente. É isso que tá na minha. Tem uma diferença de tradução aqui, desse daqui. Além disso, há vários quadros mais ricos da natureza humana e da nossa condição, os quais oferecem razões para essa exigência. Inclui-se aí, por exemplo, a noção de que somos sujeitos desprendidos que se libertam de uma sensação confortável, mas ilusória de imersão na natureza e objetificam o mundo à volta. Ou o quadro kantiano que nos mostra como puros agentes racionais, ou a visão romântica que acabamos de mencionar, no qual nos autocompreendemos segundo metáforas orgânicas, e um conceito de autoexpressão. Como é bem sabido, os partidários dessas diferentes concepções estão em intenso conflito entre si. Aqui, mais uma vez, um consenso moral generalizado gera controvérsia a nível de explicação filosófica. Ou seja, a gente... Pode falar. Essa galera discorda em relação à explicação, mas todo mundo concorda em relação ao respeito, né, com base na autonomia. Isso. Gente. Perfeito. Obrigada. Eu não tinha entendido isso. Não sou de forma alguma neutro nessa controvérsia, mas eu não me sinto nesse estágio capaz de contribuir com ela de maneira útil. Tentarei agora, em vez disso, arrematar esse quadro da nossa compreensão moderna do respeito com a menção de duas outras características relacionadas. Agora o negócio vai ficar. Então, respeito vem com liberdade. Tem respeito e liberdade estão lado a lado, mas tem mais duas outras coisas que vêm junto com o respeito, ou com a liberdade. Uma é evitar sofrimento. Que eu acho isso fantástico, assim, né? A importância que atribuímos a evitar sofrimento. Isso parece normalmente ser peculiar às civilizações superiores. Somos, por certos, bem mais sensíveis a esse respeito do que nos nossos ancestrais alguns séculos atrás, como podemos ver prontamente se considerarmos os bárbaros castigos que infligiram. Isso aí dá para você ver os irmãos Grimm, né? Tipo, a noção do que é violência, etc. Mais uma vez, o código legal e as suas práticas fornecem uma janela para movimentos mais amplos da cultura. Pensemos na terrificante descrição da tortura e execução de um homem que tentou... Bom, enfim, aqui ele vai falar do começo do Vigiar e Punir, que é a única coisa que a gente lembra quando a gente lê esse livro, a gente só lembra disso, porque é terrível, é pavoroso, é insano, né? Tipo, você só lembra disso. Que é a descrição
de um desmembramento, porque quando a gente estuda na escola um desmembramento, a gente acha que é tipo o bagulho lá, e puxou o cavalo, morreu. Não, mas o cara descreve o negócio e fala, meu Deus, como que as pessoas gostavam disso, né? Ou quando a gente vê os filmes que, tipo, corta a cabeça, você fala, meu Deus, as pessoas levaram as crianças para ver, são os bárbaros. Aí ele vai falar, não que horrores comparáveis não aconteçam no Ocidente no século XX, mas são agora considerados aberrações chocantes que têm que ser ocultadas. Cadê? Onde é que tá? Aqui, como aberrações chocantes que precisam ser escondidas. É muito. Isso eu achei assim fantástico. Tipo, sim, a gente é muito sensível ao sofrimento, né? Inclusive, a psicologia só existe porque ela é nada mais do que uma forma de fugir do sofrimento humano, né? Uma forma de, principalmente o subjetivo, mas uma das soluções, né? Para o sofrimento do humano. Mesmo as execuções legais limpas, onde a pena não são mais realizadas em pública, mas dentro dos muros da prisão. É com arrepio que descobrimos que pais costumavam levar os filhos pequenos para testemunhar os tais eventos, etc. Somos bem mais sensíveis ao sofrimento, que, claro, podemos traduzir em simplesmente não querer ouvir falar dele, em vez de qualquer ação corretiva concreta. Isso acho que é um tapa na cara muito bom, assim, né? Porra, eu achei fantástico isso. Eu acho fantástico isso. Mas a noção de que devemos reduzi-lo, a noção de que devemos reduzir o sofrimento a um mínimo é parte integrante daquilo que o respeito significa para nós hoje. Por mais agradável que isso tenha sido para uma eloquente minoria, em particular para o Nietzsche. Ou seja, né, o Nietzsche vai falar, a vida é sofrimento, foda-se, cadê a sua vontade, cadê o seu brio? Vamos. Agora, não é isso que a gente pensa, né? A gente pensa que sofrimento tem que ser evitado. Inclusive, uma das formas de diagnósticos mais comuns de psicopatologia é sofrimento, né? É uma das... mas se o sujeito está sofrendo, a gente tem que fazer alguma coisa porque ele não pode sofrer. Né? Parte da razão para essa mudança é negativa. Em comparação, por exemplo, com os executores do cara desmembrado lá do Foucault, no século XVIII, não vemos sentido em reverter ritualmente o crime terrível com a punição igualmente terrível. Toda noção de ordem moral cósmica que conferia sentido a essa restauração desapareceu para nós. A ênfase em aliviar o sofrimento destacou-se com o declínio desse tipo de crença. Então, a gente não tem mais esse encantamento do mundo, então a gente acha que a gente... Aqui ele vai atribuir isso a um resultado do iluminismo, né? Que não precisa de sofrimento necessário, porque a gente precisa... O sofrimento ele é só justificado se tiver algum tipo de ganho vindo dele, né? Ganho cósmico não faz sentido. E essa ênfase do bem-estar humano tem a ver com a religião, né? E aí ele vai falar aqui que a espiritualidade cristã vem disso, né? Vem disso. Agora vai chegar numa parte que eu gosto também, que eu achei interessante, que quero descrever isso como a afirmação da vida cotidiana, né? Aspecto fundamental da espiritualidade cristã que vem a receber uma importância nova e sem precedentes do início dessa era moderna, que se tornou central na vida moderna, que é a vida cotidiana. Então, autorrespeito é
autonomia, o que é respeito para o moderno, né? Autonomia, Evitar o sofrimento. evitar o sofrimento e a afirmação da vida cotidiana. E aí, o que é essa vida cotidiana, né? Aqui ele vai falar, né? Um termo artístico destinado a designar grosseiramente a vida da produção e da família, ou seja, a gente está bem ligado no que é produção e família. De acordo com a ética aristotélica tradicional, isso tem importância meramente infraestrutural. A vida era importante como um pano de fundo e apoio necessários ao bem viver de contemplação e ação das pessoas como cidadãos. Com a reforma, encontramos em sentido moderno de inspiração cristã de que a vida cotidiana era, pelo contrário, o próprio centro do bem viver. Então, o que faz com que você viva bem é uma vida cotidiana boa, né? O bem viver está na vida cotidiana, diferente do Aristóteles, diferente do tradicional, que é o bem viver. É isso? Qual que é a diferença? Pelo que eu entendi aqui, tipo, o Aristóteles colocava, tipo, o Bem viver, ética, viver o ética. bem viver, só que, tipo assim, vai, a vida... Contemplativa, espiritual. Isso. Espiritual, ética, né? O resto, tipo assim, vai, família, produção, era mais sobrevivência. Tá, entendi. Essa oposição, né? Tipo, você tem o bem viver e você tem só o sobreviver. A vida cotidiana. Tá. A reforma meio que inverte isso. Porque você vê que ali no próprio texto ele fala assim: mas a vida dos temores a Deus era vivida só no casamento, as anteriores formas de vida superiores eram destronadas. Que era justamente isso, era porque para muitos, eu acho que para muitas pessoas que imaginavam que precisava de uma vida superior no sentido assim financeira, não sei o quê, e ele vem e fala: não, a sua vida superior ela pode estar no seu dia a dia, pode estar no seu cotidiano. Ele extrai isso e não precisa ter um momento ideal, sabe? O momento ideal é agora, sabe? É mais ou menos isso que ele está tentando fazer, eu acho. Tipo assim, sabe, o TikTok é um pouco isso, não é? O TikTok ou o Instagram, aquele lifestyle blog, que a pessoa fala: oi, bem-vindos à minha vida feliz. Hoje eu acordei, eu comi, tomei um chá, e aí eu fui pra academia e não sei o quê, e aí eu fiz alongamento, aí depois eu trabalhei durante 5 horas. E a gente gosta de reafirmar: essa vida cotidiana é a vida ética. Se você tomar chá, e se você fizer grupo de estudos, e você conversar com seus amigos, e você fizer essas coisas, esse é o bem viver. E isso está contido na sua rotina, no que você come, como você faz as coisas e tal. Diferente do lema superior de contemplação, de bem viver, de visões éticas sobre as coisas. É isso? Isso, porque a gente sempre vai pensar, igual quando a gente pensa, sabe, em mestre do Kung Fu de filme? Que aquele velhinho que tem um negocinho, olha, meu discípulo, para uma coisa. Pequeno, gafanhoto, não sei o que, daquela lição, assim. Não, ele está falando, tá, pode ter soluções profundas no seu dia a dia, porque volta naquela questão da identidade. Você já não está mais buscando atuar. Então, peraí, ele vai falar, aqui mais para frente, ele vai falar que eu acho que a disputa é o bem viver. Peraí, vê se é isso, o bem viver versus o bem-estar. Eu diria diferente. Eu diria que é a questão do bem viver ou de viver bem. Não, porque ele vai falar aqui embaixo de bem-estar, ó. Ó, aqui. Acredito que essa afirmação da vida cotidiana, embora não incontestada e frequentemente aparecendo de forma secularizada, tornou-se uma das ideias mais poderosas da civilização moderna.
É a base da nossa política burguesa contemporânea, tão preocupada com as questões de bem-estar e, ao mesmo tempo, fortalece a ideologia. Tchau, Aline. Ao mesmo tempo, fortalece a ideologia revolucionária mais influente do nosso século, o marxismo, com a sua apoteose do homem produtor. Esse senso de importância do cotidiano da vida humana, junto com seu corolário. O que é um corolário? Apoteose. Apoteose. O que é uma apoteose? É o auge de alguma coisa. Isso. Corolário sobre a importância do sofrimento colore toda a nossa compreensão do que é verdadeiramente respeitar a vida e a integridade humanas, junto com um lugar central dado à nossa autonomia, define uma versão dessa demanda que é peculiar à nossa civilização ascendente moderna. Eu acho que ele está falando que, tipo, enquanto antes era a boa vida, né, ou bem viver, do Aristóteles, agora a gente está preocupado no bem-estar, que são diferentes. Sei. Faz sentido. A base da nossa política é preocupação com o bem-estar e a gente entende que a vida cotidiana é... complicado isso, hein? Vamos deixar o 1.4 para a próxima, Márcio? Vamos. Porque foi tenso, hoje foi legal. Foi ótimo, Pesadão, né? foi pesadão. Foi pesado. Foi bom, foi bom. A gente conseguiu render bastante, né? Bastante. Então, no próximo a gente vai ler 1.4, que é compridinho, tá, né? Então, a gente pode ler o 1.4, ele vai falar da dignidade, né? A gente pode ler o 1.5, 1.4 e 1.5, tentar ler os dois, né? E aí a gente acaba o 1. Sim. Pronto. Vamos ver como a gente vai sair, né? Porque ele tá saindo cansado. Oi? Porque ele tá saindo cansado, porque é bem pesado o texto, é bem tenso. É bem pesado, né? É, bem tenso. Para mim, fez um... Nossa, essa ideia de que respeito é autonomia, é liberdade, é evitar sofrimento e é a sua vida familiar é uma coisa assim, né? Sua vida cotidiana é uma coisa muito interessante, assim, né? Porque daí você não precisa ser virtuoso, você não precisa. É outra ideia, assim. É tipo, não é à toa que a gente adora blogueira lifestyle. Porque aí você olha e fala, isso aqui é a vida boa, é o bem-estar. É que o bem viver seria, tipo, no cotidiano, na vida diária, né? E eu acho que uma coisa tá junta da outra, né? Peraí que eu preciso fazer xixi, senão eu vou estourar, peraí. Mas é muito legal esse livro, eu não tinha lido. Tá sendo bem interessante a experiência e bem profunda, hein? O comecinho é bem legal. Agora eu tô na página 300, aí começa a ser muito teologia. Aqui ele vai falar, tipo... Ele vai passar pela história da filosofia, vai lá para Platão, depois o Agostinho, Descartes, Locke, por aí vai. E aí depois vai entrar em teologia cristã. Aí começa a ficar um pouco mais difícil. Mas os primeiros capítulos são bem legais. Legal. Você já tinha lido então inteiro? É bacana isso aqui. Legal. Eu quero chegar no final também disso, tentar entender o que ele está falando. Rapaz.
Que a parte 1, pelo que eu entendi, tipo, mostra mais a parte conceitual. A parte 2 vai mostrar a parte mais de história, e aí não sei onde ele vai chegar com isso. A parte 2, você tá na parte 2 já, né? Estou na parte 3. Ah, na parte 3, afirmação da vida cotidiana. É que a parte 1 acho que parece mais conceitual. A parte 2 aí é mais história da filosofia. A parte 3 aí já começa a teologia. Para mim tá complicado essa parte. Mas a parte 3... Ah, é, porque ele tá falando de cristianismo, né? Pra caralho. Mas é da onde vai vir a afirmação da vida cotidiana? Segundo ele, é do cristianismo, não é isso? É da reforma, eu acho. Vai ser legal o 17. O 17 é legal. Tipo, culminar ali pra chegar no... O começo do livro foi muito difícil para mim a redação desse livro. Sim. E é muito difícil a leitura desse livro também, amiga. Tanto... eu sempre lembro do Clóvis lá, do Barros, falando: porra, o cara foi lá, escreveu, tirou do zero e você não consegue entender? Se foi difícil para eu entender, imagina quão difícil foi para ele escrever e tirar do zero. Isso. Mas nossa desculpa pode falar que estava em alemão, né? Oi? O alemão, nossa desculpa é que estava em alemão. Mas você sabe que o Kant, ele escrevia, ele dava recibo, nota, treco, aí escrevia assim, as notas horríveis. O Kant, ele é difícil de entender, não é porque o que ele está falando é difícil, é que ele escreve ruim, escreve mal, escreve cagado. No recibo do Pão de Açúcar, qualquer coisa. Aí depois ele organizar, era isso mesmo, que aí sai aquela merda. Parece que ele é organizado, mas ele não é. Não é caótico aquilo ali. É uma insanidade. Acho que o Taylor é um pouquinho menos caótico, né? É que tem alguns conceitos que, tipo, eu tive que buscar outros textos para entender, tipo, que ele tá falando de avaliação forte, os cacete quadro. É meio complicado isso, né? Você acha que vale a pena ler esse texto? Você leu? O das avaliações fortes versus fracas? O começo é bom pra caramba, e depois começa a entrar em existencialismo, em objeções a outras coisas, naturalismo, etc e tal. Mas o começo é legal. Eu sei que o Taylor está dialogando bastante com o McIntyre, né? Sim, sim. Os dois estão vindo meio da mesma Leva. Do mesmo rolê, assim, né? Bom, gente, eu vou indo nessa. Até Bom, mais. eu também Até tenho sexta que que ir. vem aí, gente. Até mais. Legal. Beleza. Tamo junto. Um beijo. É semana que vem, né? Então a gente se encontra? Pode ser. Ah, não, semana que vem não, que a gente vai fazer. Não vai rolar. Daqui a 2 semanas, então. Tá. Não na próxima, na outra. A gente vai. Então Tranquilo. tá. Até mais. Tchau, tchau. Bom final de semana, gente. Valeu, Tchau. Eu queria saber como é que para de gravar essa porra. Ai, que pariu.